Agora vamos estudar a primeira grande causa de exclusão da ilicitude: o estado de necessidade. O estado de necessidade está previsto no art. 24 do Código Penal e ocorre quando alguém pratica um fato para salvar um bem jurídico próprio ou de terceiro, diante de um perigo atual, que ele não causou voluntariamente e que não podia evitar de outra forma. Exemplo clássico: uma criança trancada dentro de um carro em dia de muito calor. Para salvá-la, a pessoa quebra o vidro do carro. Quebrar o vidro é crime de dano, mas aqui não há crime, porque a conduta é justificada pelo estado de necessidade. Teoria adotada no Brasil: o Brasil adotou a teoria unitária do estado de necessidade. Isso significa que, se o bem protegido for de valor igual ou maior que o sacrificado, seta apontando para a direita exclui a ilicitude. Se o bem sacrificado for de valor maior, seta apontando para a direita, o agente responde, mas com redução de pena. Requisitos do estado de necessidade. Primeiro, deve existir uma situação de perigo a um bem jurídico próprio ou de terceiro. Mas esse perigo precisa ter algumas características. Não pode ter sido criado voluntariamente pelo agente. Deve ser perigo atual, ou seja, o dano está prestes a acontecer. Deve atingir bem jurídico próprio ou de terceiro. O agente não pode ter dever legal de enfrentar o perigo. Como regra, bombeiros e policiais não podem alegar estado de necessidade, salvo quando não há mais como agir sem risco extremo. O agente deve ter consciência de que age em estado de necessidade. Requisitos da conduta. A conduta deve ser inevitável, não havia outro meio de salvar o bem jurídico. Proporcional, só se pode sacrificar bem de valor igual ou menor ao protegido. Espécies de estado de necessidade. Agressivo, sacrifica bem de terceiro inocente. Defensivo, sacrifica bem de quem causou o perigo. Também pode ser real, o perigo existe de verdade. Putativo, o perigo só existe na mente do agente. Nesse caso, não exclui a ilicitude, mas pode excluir a culpabilidade se o erro for inevitável. Agora vamos estudar a legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal. A pessoa age em legítima defesa quando, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito seu ou de outra pessoa. Requisitos da legítima defesa. 1. A agressão injusta. A agressão não pode ser autorizada pelo direito. Exemplo: o carcereiro que usa força para colocar o preso na cela não pratica agressão injusta. 2. A atual ou iminente. A agressão deve estar acontecendo ou prestes a acontecer. Não cabe legítima defesa contra a agressão passada nem futura distante. 3. Direito próprio ou de terceiro. Pode-se agir para defender o próprio direito, ou o direito de outra pessoa. 4. Reação proporcional. A defesa deve ser necessária e moderada. Se houver excesso, o agente responde por ele. 5. Conhecimento da situação justificante. O agente deve saber que está se defendendo, o chamado animus defendendi. Defesa contra animais. Em regra, quem se defende de animal age em estado de necessidade, não em legítima defesa. Mas se o animal for usado como instrumento por alguém, a legítima defesa é contra o dono. Não existe dever de fugir. Quem está em legítima defesa não é obrigado a fugir, mesmo que possa. Espécies de legítima defesa. Agressiva, atinge bem jurídico do agressor. Defensiva, apenas se protege. Própria, defende bem próprio. De terceiro, defende outra pessoa. Real, a agressão existe de verdade. Putativa, a agressão só existe na mente do agente. Legítima defesa sucessiva. É possível que o agressor inicial passe a agir em legítima defesa, se a vítima exceder na reação. Inclusão do pacote anticrime. O art. 25 passou a prever expressamente a legítima defesa do agente de segurança pública que repele agressão ou risco contra a vítima mantida refém. Agora vamos fechar as outras causas de exclusão da ilicitude que estão no art. 23, inciso II, do Código Penal. Estrito cumprimento do dever legal. Acontece quando a pessoa pratica um fato que, em tese, é crime, mas o faz porque a lei manda agir daquele jeito. Exemplos clássicos: oficial de justiça que entra na casa do morador para cumprir mandado. Policial que usa a força para conter o preso e acaba causando lesões. Aviso: cuidado. Se o policial, numa troca de tiros, mata alguém,
ele não está no estrito cumprimento do dever legal, e sim em legítima defesa, porque ele não tem dever de matar, ele só pode matar para repelir agressão injusta. Exercício regular de direito. Aqui o agente apenas exerce um direito que a lei lhe confere. Se a conduta é um direito, ela não pode ser crime. Exemplo: pai que coloca o filho de castigo no quarto por alguns dias. Mesmo havendo privação da liberdade, não há crime, porque é exercício regular do poder familiar. Consentimento do ofendido. Não está escrito no Código Penal, mas a doutrina reconhece como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Exemplo: dois amigos combinam fazer manobras perigosas de moto. Um se machuca. Se houve consentimento válido, a ilicitude pode ser afastada. Para valer, o consentimento precisa ser válido, pessoa capaz, sem coação ou fraude. O bem jurídico deve ser próprio e disponível, não existe consentimento para dispor da vida. Ser prévio ou concomitante, depois do fato não adianta. Excesso punível. Acontece quando alguém exagera no uso de uma excludente de ilicitude. Pode ser extensivo, continua agindo quando a situação já acabou. Intensivo, usa meio totalmente desproporcional. Exemplo: a pessoa leva um tapa e responde atirando com arma de fogo. Nesse caso, o excesso é punível, conforme o art. 23, parágrafo único, seja ele doloso, quis exagerar. Culposo, exagerou sem querer.